Pessoal, estamos aqui no episódio do Mosaico Cast com um convidado super especial também, o Beto Nuzzi, junto com o Natan e com o Douglas. A gente vai bater um papo aqui para também saber a história dele, a jornada no mercado financeiro e, enfim, trazer um conhecimento, um conteúdo aí super rico aí para vocês. De mais uma peça aqui pro nosso mosaico aí. Beto, seja bem-vindo aí, um prazer Gente, ter boa você tarde. com a gente aqui. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho Legal. das histórias do pregão. É uma honra ter o Beto aqui com a gente, né? Valeu, cara. Obrigado. Eu Beto, que agradeço. acho que pra gente começar assim, pô, fala um pouco de você aí, né? Como que você entra no mercado financeiro, como que é a tua história, como que você descobriu o mercado financeiro e um pouco da tua trajetória aí de pregão, né? Enfim, pra gente conhecer um pouco aí da tua trajetória. Bom, eu entrei na Bolsa, na BMF, em 1994. Lembro até o dia, 17 de janeiro. Para você entrar, né, nesse mundo antigamente, tinha algumas maneiras, né? Você tinha que ter alguém que já trabalhava lá, ou você vinha através de alguma corretora, ou você era parente de algum scalper, né, que dava acesso. Cada título de scalper ele dava direito a 2 auxiliares. Então a porta de entrada para quem não era do mercado era através disso, né? O scalper tinha direito a 2 auxiliares e geralmente ele usava um, então o outro ele emprestava para um amigo e aí a gente entrava lá, mas não era nada formal, era informal. Você ficava lá para tentar arrumar um emprego, ajudar outras corretoras. Para estar no meio ali para você, tá no ambiente, você entrar no jogo ali, né? Legal. Então eu entrei através como auxiliar do scalper. Lembro até hoje o Renato Baroni, 334. Ele me deu essa oportunidade. O meu irmão já trabalhava lá. O Alex já tinha lá 5 anos de pregão. E eu sempre, eu via aquilo, eu passava em frente ali, eu falava, eu quero estar ali, eu quero estar ali. E aí eu entrei em janeiro. E geralmente quando a gente entrava lá, através desse modo, né, que era mais ou menos você estava lá sem fazer nada, ajudava um ou outro. Geralmente demorava 3, 4 meses para você conseguir um emprego numa corretora. Porque os outros auxiliares, eles faziam curso, viravam operador, e aí eles pegavam quem estava lá dentro, né? Já era conhecido da galera ali. Então eu fiquei acho que uns 7, 8 meses trabalhando com o Renato, ajudando ele às vezes. E depois de 7 meses a antiga corretora Mesa, DTVM, precisou de um auxiliar e eu entrei com eles. Fiquei acho que 1 ano de auxiliar. Aí você tinha todo o processo. Você fazia o curso de operador. Usava o jalequinho. O jalequinho. Cuidava dos telefones, tal, preenchia as boletas, você até recebeu a boleta, né? Preenchia a boleta, fazia a boleta. Aí depois tinha que subir para a corretora, fazer toda a especificação. Era um negócio bacana. Janeiro de 94. Janeiro de 94. Legal. E aí, bom, você ficou 1 ano de... Cara, aí a história vai até 2008, né? Porque eu entrei na mesa em 95, mais ou menos. Como operador? Não, como auxiliar. auxiliar. Não, acho que foi até em 94. Eu entrei em janeiro, acho que em novembro de 94 eu já entrei na mesa. Eu entrei com 16 anos lá, né? Era um meninão. Era um meninão, né? Aí você fazia o curso de operador e era ótimo você trabalhar em alguma corretora porque eles pagavam o curso, eles davam essa oportunidade. Porque o curso era eu não lembro quanto era, mas não devia ser barato, né? E a de obra era difícil. Não, hoje em dia que estava começando, né? Não tinha nem salário. Quando você entrava com auxiliar, se você não fosse de uma corretora, você não tinha salário, a não ser o fixo, né? Uhum. Mas aí foi isso. Eu entrei na mesa, fiz o curso de operador, passei. Em 95 virei operador. Foi muito rápido, né? Na mesma corretora? Na mesma corretora Mesa. Tive que ser emancipado
porque você só podia ser operador com 21 anos, né? Meus pais foram no cartório, emancipou, eu já me senti ali, eu falei, opa, tá Virei homem. Tá começando. Já vou tirar a carteira. É. E aí virei operador em 96. Fiquei um ano como auxiliar na mesa, em 96 fiz o curso, né? E o sonho de todo auxiliar era pegar o crachá amarelo, né? Que era o crachá vermelho de auxiliar, o amarelo de operador e tinha o azul que era do scalper. Legal. O foco era o azul, né? Mas tem que passar pelas etapas, né? Mas você já entrou com esse foco? O Alex já era scalp nessa época? Não, o meu irmão, ele já trabalhava, ele trabalhava acho que na correção, eu não lembro qual era a corretora dele, mas ele, excelente operador, operava muito. Então eu me espelhei muito nele também, né? Eu vi eles operando, e aí você acaba fazendo muita amizade lá. Imagina, tinha mais de 1000 pessoas ali. Nossa. É um negócio, um aprendizado incrível ali, né? Mas ali no começo você já entrou, eu quero ser scalp, cara. Não, porque... Nem conhece, não né? Entra como auxiliar, não sabe nem como cara, é que é ainda. Eu acho que o primeiro passo era você entrar em alguma corretora, né? Porque aí você já está mais seguro e tal. Então o primeiro foco foi esse. Aí o segundo é virar operador. anos também, porra. Então, cara, não, você era um meninão, né? Queria estar no meio da bagunça ali, né? Da gritaria e tal. E aí, engraçado que quando você entrava lá, era tipo entrar numa faculdade. Era uma mistura de faculdade com exército. Tinha uns trotes. Trote. Era uma pressão. Disciplina. Eu lembro que a primeira semana, geralmente eles faziam o trote ali, acho que 1 dia, 2 dias. O meu durou 1 semana, não sei porquê. Conta o teu trote pra galera aí. Cara, eram Qual vários, foi o pior cara. que você chegou em casa querendo chorar? Falou, eu vou Cara, sair desse lugar. Não, eram vários. Mas assim, acho que... Antigamente podia, hoje em dia não pode. Hoje em Nossa, dia não poderia hoje em mais. dia Seria Todo mundo proibido. preso, eu Seria acho. cara. cancelado, rede social. Hoje em dia eu acho que ia ser todo mundo preso ali, porque era uma bagunça. E não tinha, como que se fala, não tinha câmeras na época, não tinha supervisão, era um negócio Não tinha rede social, Conversando não com- tinha era um smartphone, Conversando não com tinha outros caras que trabalhavam também de auxiliar, eles levavam marmita, os caras roubavam carne, pegavam a carne do cara e Cara, deixavam era só o um arroz. moleque, cara, não tem jeito, né? Só quem viveu aquilo que consegue, né, explicar um pouco ali, mas o trote, o meu durou 1 semana. Tinha um cara lá que ele focou em mim. E aí eu lembro que a primeira semana eu cheguei em casa, falei pro meu pai, meu finado pai, eu falei, cara, eu acho que eu não vou mais, cara. A pressão era tanta que você acaba, assim, não sei se eu vou continuar ou não, isso não é pra mim. É pra ver tal. se o cara aguenta mesmo, né? O Aí negócio. meu pai falou, não, ok, você vai. Eu tive que falar pro meu irmão, falar pro cara parar, porque o cara ficou 1 semana ali, aí o cara... Colocou como alvo e falou, é Não, nesse o que eu cara vou passava atirar. a mão na bunda, era peteleco, amarrava gravata, tinha que ensinar fazer ovo frito no chão, ficava estribuçando, Cara. rebolar a Gretchen. Era coisa... Isso com 17 anos. E não faz não pra ver, que aí Não, acabou a se carreira, não né? faz é pior, né? Aí... Toma cascudo. Mas eu acho que quando você já passa por isso, aí você espera o próximo entrar, né? Pra você fazer agora a faculdade, né? Você quer dar o trote, né? Aí quando entrava um, e tinha, eles chamavam de cabaço, né? Entrou um cabaço novo aí. Aí você ficava, sei lá, 1 mês você era considerado cabaço, então o cabaço não podia fazer nada, né? Aí você tinha que esperar 1 mês para poder zoar o próximo. Mas era legal. Era legal, era um aprendizado bacana, assim. É bem parecido. Quartel também, cara. Quartel Cara, também acontece coisas Eu não que... servi o quartel, mas era uma mistura, né? De 5ª série E Com quem repetiu a 5ª série. Não, era uma bagunça ali, mas era uma bagunça organizada, né? O pessoal se entendia ali, o pessoal se respeitava, se ajudava. E você ficou quanto tempo como operador, Beto? Então, aí eu fiz o curso, passei no curso e eu trabalhava na corretora Mesa do TVM e ela tinha acho que 5, 6 operadores.
e não era uma corretora que atuava muito no mercado. Teve a sua fase boa, então geralmente quando a corretora tinha muito cliente, né, os operadores todos ocupados, quando você já entrava de operador, você já tinha um cliente para atender. No meu caso não foi assim. Tinha 4 operadores parados esperando o cliente ligar e eu tive... Mas por um lado foi bom, porque eu treinei muito, né? Eu ficava ligado com a mesa e um grande amigo meu hoje, o Fábio Gereissati, ele me deu uma oportunidade assim de entender um pouco o mercado, né? Porque o bom operador era o operador que conseguia passar o que estava acontecendo para a mesa, né? Fazer a leitura do... A narração, né? Então... Você ficava fazendo isso? Cara, eu comecei a fazer isso auxiliar. Às vezes eu ficava cantando o mercado, porque o auxiliar ele não podia ficar na roda de operadores. Então você tinha que ficar atrás, né? E eu falei, cara, eu preciso ficar bom nisso. E eu ficava cantando o mercado ali, narrando. Chegava em casa tomando banho, nossa, vou cantar o mercado. Era um negócio, quando você faz um negócio que você, né, você gosta, assim. Faz com tesão, cara, né? Faz ficava ali, os outros auxiliares ficavam brincando, zoando e tal. Eu ficava ali na roda, eu anotava ali as corretoras que tinham comprado mais, as que tinham vendido Análise mais. do fluxo do dia. É, o ranking hoje, né? Exato. A gente anotava Na isso mão. na Já tava se mão. preparando pra ser o operador. Agora, por que eu fiz isso? Porque o meu operador de mesa, ele acabou focando em mim ali. Ele falou, cara, você precisa aprender isso. Então, às vezes, ele ia almoçar e eu ficava narrando para ninguém lá, né? Ficava o dia inteiro Treinando. cantando. E qual ativo, Beto? Cara, a mesa operava mais DI, né? DI. Taxa de juros. Mas tinham vários mercados, né? Tinham várias rodas, era um negócio engraçado ali. A gente, sim, era uma loucura que todo mundo se entendia. Formavam uma roda. Uma bagunça organizada, né? É. E aí eu fiquei ali, cara, né? Falando o mercado o dia inteiro ali. Aí depois peguei o crachá amarelo, virei operador, mas o operador que não operava. Então eu fiquei muito com esse Fábio. A gente teve uma, sei lá, teve uma conexão boa ali e ele também se dispôs a, né, explicar como que funciona e tal. Educar, fazer o Pô, educacional foi mesmo. muito bom. Agradeço ele até hoje. Isso De foi vez em quanto quando eu tempo encontro ele. você Eu ficou como fiquei operador? Como operador lá na mesa, eu fiquei 4 anos. Ele tá no mercado ainda ou não? Tá no mercado. Tá no Hoje ele mercado? tem um escritório, Arizona Capital. Um abraço, legal. Fábio. E qual que Cara, foi o estralo, assim, o dia que você, cara, eu tô aqui eu tô operando e agora eu quero ser scalp. Eu vou atrás de um crachá, eu vou pegar, não sei como que funcionava. Como Não, que funcionava essa questão do crachá? Tinha que comprar, você pegava emprestado, alugava? Ali era o seguinte, ali tinha algumas corretoras que tinham, no começo, né? Ela tinha os escritórios autônomos, então tinha corretora só de autônomos, né? Ah, tá. Ela atuava mais com pessoas físicas, não tinha muitos clientes. Então tinha algumas corretoras que você podia fazer parceria com eles, operavam através de autônomos. Tinha os scalpers, que eram títulos que você podia alugar também. Alugava tipo uma licença, assim. Você alugava por mês. O cara, às vezes tinham pessoas que tinham 3, 4 crachás ali. Caramba. O Lombardi, a Fera também, o cara deu oportunidade para muita gente. Ele alugava e às vezes o cara tinha o título, não gostava de ficar lá no pregão, então ele alugava para alguém. Uma forma de rentabilizar, né? Então eram esses 2 modos para você chegar ali, né? Ou você comprava ou você alugava. Ou entrava nessas corretoras que te dão a oportunidade de girar o seu próprio dinheiro sem ter o título, né? Mas aí eu fiquei 1 ano, só para complementar, eu fiquei um ano, né, ligado com esse cara. Aí veio os primeiros clientes, né? Aí fica maravilhoso, né? Ali os grandes operadores eram os operadores que tinham lote, que operavam, né? E eu ficava vendo ali várias referências boas ali, né? E eu comecei no mercado de DI. E o DI ele não era tão
volátil quanto o dólar, o índice. O índice era uma loucura, né? O índice Bovespa na roda era o que mais oscilava, mas eu foquei mais no DI, taxa de juros. Ainda assim, ainda hoje é assim, né? Você tem mais liquidez, de vez em mais quando volume ali. Começa a mexer em taxa, ele agita mais, né? Mas o índice é, até hoje, né? O que mais volátil. Ainda se mais nessa move, época né? que a gente tá vivendo, né? Nesse momento do mercado. E aí eu fiquei 4 anos nessa corretora. Atendi vários clientes, assim, aprendi demais, né? Os clientes, desde banco, fundo, era tesouraria, até o Alfredo Menezes, Alfredão. atendi ele, ficava ligado direto. Pô, com legal. O ele. Alfredo vai estar amanhã aí no evento que a gente vai eu fazer e vai sou ser fã massa. dele. Até hoje, acompanho ele no Instagram, já vi palestra Cara dele. bom, né? Cara, uma referência, né? E é legal você comentar isso, porque, pô, era outro momento, outro mundo, né? O mundo que a gente está hoje era completamente. Apesar de a gente estar falando de, pô, sei lá, 26 anos, quase 30 anos aí, né? Era um outro mundo. O mundo mudou, não só nesse aspecto do mercado financeiro, mas com tudo, mudou tudo, né? Mas esses caras fizeram um trabalho importante, assim, falando do aspecto social, de formar outras pessoas, né? De pegar imagina, o cara tá ali trabalhando dentro da bolsa, do pregão e tal. O cara pegar um menino de 16 anos. Vem cá, moleque, vou te ajudar, vou te ensinar, vou te dar uma profissão, né? Então, e talvez até porque em algum momento, e acho que, bom, como você falou, você tem gratidão que te ajudou. Então, pô, de alguma forma você fala, cara, peraí, se eu tenho alguém aqui que tá começando também, ou que tá, deixa eu ajudar também, contribuir um pouquinho. Então, eu vejo isso no mercado financeiro e é muito legal, até pra gente dividir pro pessoal, porque o pessoal tem uma visão do seguinte, o mercado financeiro são tudo um bando de maluco que quer ganhar e tal. Muito pelo contrário, as pessoas são unidas, as pessoas têm contato, se ajudam, a gente, né, tem essa... Então tem esse lado bonito do mercado financeiro, né? Que vocês fazem, que o Douglas faz, de vez em quando eu acompanho ele na sala mostrando a operação, faz isso, né? Olha como que eu faço, tem que ler assim. Isso aí é maravilhoso. Alguns ajudam, outros atrapalham, mas de modo geral, vida, né? É isso, cara. De modo geral, acho que é um trabalho importante. A gente falou um pouco mais cedo disso, né? Em todos os segmentos, né? E não só nessa parte de trade, enfim. Mas em todos os segmentos tem isso, né? Tem cara que está ajudando, tem cara que está atrapalhando. Então, tudo, né? Em todas as classes, né? Você tem de tudo. Então... E não tem como a gente, por outro lado também, o que eu falo pro time, a gente não vai mudar não vai mudar o mundo, não vai mudar o mercado. Vai ter o charlatão lá que vai tentar vender mesmo e tal. Com certeza. Que a gente precisa em todas seguir, as áreas. Até em medicina tem, imagina assim. Exato. E aí o cara estraga a classe, o importante é a gente manter, né? O que a gente estava falando um pouco mais cedo, que, bom, na pandemia a gente teve esse boom do CPF, boom de... Enfim, surgiu vários gurus, várias pessoas e cursos, etc e tal. Mas é legal a gente ver as pessoas que ainda persistem no mercado, ainda estão lá fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo educacional, com a mesma responsabilidade. E é um pouco isso que a gente vem buscando. Obviamente, pô, a gente está junto com o BTG, então não teríamos nem espaço para fazer algo diferente, né, de ter essa responsabilidade, mas a gente entende que, cara, a gente tem essa responsabilidade com a pessoa que está ou começando, ou às vezes a pessoa já está no mercado, já tem experiência e cuidar, sabe? A gente tem lá clientes que são, cliente que opera. Cara, tem cara que opera que foi do pregão, Viva Voz, que hoje opera no digital, né? Ali o cara autônomo, o cara tá lá com a gente, opera grande, e ainda assim. E esses caras são os caras mais humildes. São os caras que respeitam o mercado, que é low profile, que não aparece em lugar nenhum. Imagina o tanto de... A gente estava falando aqui antes, o tanto de crises que já passou. Problemas políticos, eleições. Então, o cara estava lá, ele sentia isso na pele ali, né? Tipo, ele sabe que o dia ruim vai vir em algum momento, então o cara tem que lidar com as emoções e tal. Então assim, acho que é isso que a gente quer levar um pouco, sabe, Beto? Esse trabalho com responsabilidade. Então a gente não tem essa questão de
não tem que crescer, não temos que fazer coisas... Enfim, cara, a gente vai fazer, vai crescer trabalhando da maneira correta. Se a velocidade, obviamente, for demorar, mas se tiver que fazer alguma outra coisa para poder acelerar que não esteja dentro dos valores que a gente acredita, a gente não vai fazer. Não dá. Enquanto eu Molinari, estiver na Mosaico, não vai fazer. A gente não vai fazer. E aí, cara, tem um princípio básico aqui que eu acho que talvez você compartilhe comigo, que é o seguinte: é a única herança que eu não vou deixar para meus filhos. Tô indo pro quarto agora. Acho que não podia nem falar, né? Mas enfim, spoiler aí pra família. Tô indo pro quarto agora. Então, cara, eu posso... Meus filhos vão talvez falar, o papai não deixou, gastou todo o dinheiro, não deixou R$1. Mas esse negócio, pô, seu pai, cara, fez coisa errada, seu pai fez não sei o que no banco, o banco expulsou ele de lá e tal. Cara, isso eu não vou deixar pra eles, entendeu? A pior coisa que você pode fazer. Ô Betinho, qual que foi o estralo, cara, de agora eu quero ser scalp? Tipo, eu tava ali atendendo a galera, passava calor com a operação do cara, quando ele te ligava, agora eu quero sentir emoção por mim. Sabe o que eu ia te perguntar também? Você ganhava dinheiro na corretora, você ganhava, pô, operava na corretora lá pros clientes. Ganhava dinheiro mesmo, comissionamento e tal. Como é que era o mercado? Tinha algumas corretoras que pagavam bem comissão, mas o operador de pregão, ele ganhava bem, né? Lógico, tinha um salário bom. Tinha uns que se destacavam mais, recebiam, porque às vezes atendiam um cliente específico, grande, né? Um banco, os queridinhos lá, tinham sempre esses. Mas a gente tinha um salário, né? Como eu não sei nem quanto que seria hoje, mas na época o meu salário era R$3.000 em 97, 98. Não sei quanto que seria hoje. Era dinheiro, hein? Salário mínimo podemos fazer a conta aí, mas era dinheiro, hein? Não, era um salário bom, mas eu digo assim, que às vezes as pessoas olhavam e achavam que... Só ganharam milhões também. A gente só atendia os clientes ali, né? Uhum. E... Tinha sistema, tinha algumas corretoras que pagavam comissão, sim, mas era mais salário, né? Tipo, não eram todos os operadores que ganhavam bem, né? Mas você perguntou qual foi, sabe? Quando eu comecei a operar, e aí tinha essa figura, o scalper, eu olhava alguns scalpers lá, eu falava, meu, cara, esses caras são muito bons, velho. É o que você falou, né? Você olha o cara, você fala assim, meu, quero fazer o que esse cara faz. Tinha alguns caras que era referência, que você se lembra? Lombardi era um. O finado Serrete, cara, eu me espelhei muito nele. Tipo, era um cara fora da curva. Eu não sei nem explicar. Esse cara era um fenômeno. Um gênio. Um gênio. Ele ficava com o telefone aqui, ele fazia umas operações ali. Antônio Português também. O português. O português também era uma aula. Eu trabalhei um tempo também, depois que eu saí, né, da mesa, eu trabalhei com o Nescau, Cláudio Monteiro, também era uma aula. Tinham vários, né? Legal demais. Tinha o Miro no DI. O Miro no DI. O meu irmão também, o Alex, operava bem. Tinha uns caras bons no dólar. Já fica um convite aí pro Miro participar do podcast. O Mirão era uma máquina no DI, cara. Operava muito. Tinha o Jeca também. Júlio Boca. Eu sempre mirei muito no DI, no taxa de juros, que era um mercado mais tranquilo. E quando você saiu do operador, recebendo lá seus R$3.800, todo mês, todo dia 5 caindo na conta, vou virar scalp. Virou scalp. E o primeiro loss? Fala, meu Deus, será que eu volto a ser operador ou eu continuo? Não foi nem assim a história, porque quando eu virei operador na mesa, quando eu comecei a operar com o Alfredo, comecei a me destacar muito ali, né? Porque ele tinha muito lot. Ele era teu cliente? Ele era. Legal. Ele era cliente da mesa da TVM e eu, por algum motivo, atendi eles lá um dia que faltou. Legal. E na época não era nem Bradesco, era BCN. Então, o BCN operava muito, cara. Tipo, os caras faziam um fluxo gigante e eles ficavam com, sei lá, 10 operadores ligados ao mesmo tempo. Era uma loucura aquilo. Então, um banco tinha 10 operadores, o outro tinha 5, 6. Aí os caras operavam
DI, operava dólar, o outro no índice, aí trocava operador. Aí um dia comecei a operar com o BCN lá e os caras gostaram. E fiquei 2 anos com ele, comecei a me destacar. Aí tive proposta para ir para outra corretora, aceitei. Foi muito duro sair dessa corretora mesa, porque os caras me deram uma oportunidade ali, cara. E eu Desde tinha o um começo e carinho tal. assim, enorme por eles ali. Eles me tratavam que nem um filho mesmo. Era o João, o finado Paulo Emílio. Os caras me deram a oportunidade, pagaram o curso. Cara, era fora de série, né? Era diferente, né? Você de hoje. Hoje é cada um por si aí. É isso. Mas antigamente eles, né, tinha essa parte mais humana ali, né? E aí acabei saindo, né? Me despedi da mesa depois de quase 5 anos. Fui trabalhar na Senior da TVM. E na Senior fiquei 1 ano também. Aí teve uma fusão. A Ágora comprou a Senior. E aí nessa o meu salário estava maior que todo mundo lá. Os caras me mandaram embora. E aí eu fiquei 3 meses fora do mercado. Porque lá funcionava assim, quando você saía de uma corretora para outra, você ficava um tempo fora, você ficava ali na porta do pregão, né? Porque a galera Pra fala, pô, encontrar outro. O cachorro olhando frango na você padaria, ficava só ali, olhando aí pra fala, dentro. pô, tá precisando de um operador aqui. Aí eu, Não tinha internet, não tinha LinkedIn pra mandar currículo, né? cara, era um sistema diferente de Currículo hoje, né? era... Você ficava com o terninho ali na porta da bolsa ali, pô. Legal. E aí eu fiquei uns 3 meses fora. E aí, pô, meu salário estava bem alto na Senior, aí só vinha proposta de salário para ganhar 2.000, eu ganhava 4 lá. Eu falei, não, pô, eu sou o cara, eu vou esperar, né? Já estava me achando já. Aí, acho que eu fiquei uns 3 meses fora, não consegui, aí já começou a apertar, né? Eu falei, pô, a gente não tinha, assim, patrimônio, né? A gente ganhava o salário e gastava. Gastava tudo, né? Não tinha Porra, cultura pelo de amor de guardar. Deus, né? Você tava tranquilo. E aí acho que eu tinha lá uma reserva para 6 meses, já estava no 3º. Aí eu estava ali na porta, eu nunca esqueço, saiu um operador e ele estava trabalhando nessas corretoras de autônomo, né? A Delta DTVM do Lutfala. E aí esse cara teve que sair, ele acabou brigando com o cliente lá, saiu. E aí ele falou, pô, por que você não sobe lá pra conversar com os caras e tal? E aí eu subi lá, conversei com o Lutfala e tal. E aí é um negócio engraçado, para você entrar nessa corretora, você tinha que fazer depósito, como se fosse uma margem de garantia, para poder operar para você, né? Aí acho que eu tinha lá uns 30 mil reais, coloquei tudo lá e comecei a operar por conta. Autônomo. Só que eu atendia a mesa também. Você atendia a mesa e podia operar para você. Ah, legal. E aí foi um negócio Aí você engraçado. tinha um comissionamento, uma remuneração da mesa? Não, você não tinha salário. Você tinha só o direito de poder operar para você. Operar. Pessoa física. Mas quando você atendia a mesa, não tinha uma remuneração envolvida? Não tinha, porque era mais ou menos um favor ali, né? Falar assim, ó, você pode operar para você, mas se tiver uma demanda aqui, você me atende. Entendi. E aí mas a demanda loucura, era hein, bem cara? pouco, era 1 ou 2 clientes. E aí isso foi para mim também uma puta lição. Que ano que foi isso, você lembra? Ah, eu não lembro. Mas foi logo depois que eu saí da cena. E 2000. um dos caras que operavam nessa Delta era o Nescau, né? Ah, Nescau. Ele era uma fera também. Aprendi bastante com ele também. Tinha o jeitão dele lá, a gente... Mas e o começo? Teve algum... Foi indo bem? Teve algum momento que você se lembra de, cara, um dia muito ruim, assim, ou um dia muito sabe bom? quando, vou te falar a verdade, quando eu comecei a operar para mim, né? Até conversei com meu pai, eu falei, pai, eu vou trabalhar lá, mas eu não vou ter salário. Pelo contrário, eu tinha uma reserva, eu vou ter que colocar o dinheiro lá. Então é óbvio que te dá um medo, né? Mas eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu não tinha
não tinha muito o que Não tinha perder, na compromisso. verdade. Né? Era solteiro, não tinha filho? Solteiro, morava com meus pais ainda, Ah, então... É não o momento tinha- de correr o risco. O né? medo era a única coisa que eu não tinha, mas assim, você ficar um pouco preocupado. Falar, pô, De não ter sua grana. Tava acostumado a ter sua grana já e tal. e depois que você embarcava nessa de virar autônomo, Acabou. depois para você virar operador era um pouco mais difícil. Né? Tinha que dar certo daí. Tinha que dar certo. Aí ele falou, pô, meu pai falou assim, eu nunca esqueço, ele falou, você sabe fazer? Eu falei, pai, não tenho experiência, mas acho que eu consigo, né? Ele falou, então vai embora. Ele me deu aquele suporte, falou, qualquer coisa a gente está aqui, né? Aí depois ter o dinheiro lá e comecei a operar. E aí quando eu comecei a operar, eu comecei pequeno, cara. Operava DI 5 lotes. 10 lotes de DI, que era o mínimo do mínimo, né? Mas comecei a pegar ali a segurança de poder operar, de ganhar os primeiros R$500, R$1.000. E aí eu lembro que quando eu estava na Sênior, eu ganhava acho que R$4.000 e eu falava, o mínimo que eu tenho que fazer é isso, né? E aí o primeiro mês acho que eu consegui fazer, o segundo também, o terceiro eu não consegui, ficou nos 2. Aí o quarto mês eu já consegui 10. Falei, pô... Acertei. Não, acertei não. Agora eu sou grandão. Mas assim, você não tinha convênio, você não tinha nada, né? Então a conta que você tinha mas que ganhar 22 mais. anos, pô. Tinha que aprender Convênio mas pra tinha que quê aprender com a viver, 22 tinha que anos? aprender a viver com essa incerteza de, sabe, um dia poderia ser muito, um mês poderia ser muito ruim e não ter, né? Mas eu dei a sorte que quando eu comecei a operar na Delta, o mercado começou a oscilar muito. Então tinha muita oportunidade. Pelas contas aí, foi ali 2000, 2001, né? 2000, 2001. Torre. Foi. Na Torre Gêmeas eu já estava operando para mim. Então é isso aí. Ganhou dinheiro ou tomou lenha? Cara, eu ganhei. Acho que foi o único evento, assim, né? Foi um evento Você trágico, conseguiu... mas foi o único evento, porque todos os outros depois eu me ferrei, mas esse especificamente eu estava comprado em DI, não sei se eu estava em dólar também, porque de vez em quando eu ia lá dar uma... Mas foi o único Pegou evento. Surfou o movimento legal. Sim. E aí comecei, cara. Aí eu comecei pequeno, os lotes, 5, 20 lotes de DI, pequeno, né? E aí você vai aumentando, né? Os primeiros 50 lotes, 100 lotes. Eu sei que quando eu estava no sexto, 7 mês, eu já estava operando mais que o cara da mesa. Estava operando mais que o próprio Nescau. Caraca. Eu comecei... A pergunta, esse mais... Quantos contratos, assim? Não, a mão total, assim, que você já teve, aquela que você falou, cara, aqui eu tô... Ou seja, esses 30 mil aí foi para longe, esses 30 mil iniciais aí. Mas ele patinou um pouco, né? Porque eu comecei a pegar confiança e aí logo quando eu estava operando um lote maior, veio alguma regra da Bolsa que eles queriam cortar essa figura do operador autônomo. E aí, né, as corretoras começaram a fazer ali uma... Os caras estão ganhando dinheiro demais, vamos parar com esse... Não, eles queriam tirar isso, a Bolsa já não estava mais permitindo isso. Estava tendo muito problema, né? E aí as corretoras faziam alguma engenharia ali que eles passavam uma ordem meio ampla para você provar que era uma ordem, que não era uma operação sua, era uma operação da mesa. Mas isso durou pouco também. Isso durou, sei lá, alguns meses. Eu lembro que aí eu fiquei uns 6, 7 meses na Delta, no máximo uns 8 meses. Já estava ganhando dinheiro já. E aí eu falei, cara, eu preciso virar scalper, cara. Falei, eu preciso dar um jeito. Já estava, né? Já era colchãozinho. Scalper. Já era, mas... Scalper, né? Mas eu dei muita sorte, porque esse período desses 6 meses, os 3 últimos meses, eu ganhei uma grana legal, entendeu? E aí acabei alugando um crachá de scalper. Aí foi, a festa... Putz, aí... Quanto que era o crachá para alugar, né? Você lembra assim? Cara, lembro porque acho que eu tava ganhando por mês ali uns 20, 30 mil.
E aí o aluguel era 10. Ou seja, Isso você 2002, tinha- você 2001. já começava o mês com 10 pra trás já. Isso aí era um risco, né? Era 10 mil reais, fora o auxiliar que você tinha que pagar, né? Fora o seu custo, né? Não era barato. Mas, Ou seja, o cara tinha que ser bom, senão não durava desculpa, não, né? eu acho que começou com 7, 8 mil e quando eu terminei ali, né? Depois eu comprei meu título, mas eu fiquei um ano e meio. Começou com 7, no próximo ano virou 10, começou a ter muita procura, né? Porque como essa figura do autônomo Ia acabar. acabou, os caras começaram a pegar todos os Não, porque hoje o pessoal tem uma vantagem. Hoje começa no 0 a 0, né? 0 a 0. Não começa o mês no 0 a 0, não tá devendo. Vocês começavam no menos 7, menos 10, vai, sei lá, Não, com e tinha um custo e tal. né? E o custo da corretagem na época de emolumentos, como que era? Era caro, Era né? caro. Você pagava para a corretora fazer a compensação, a Interfloat. Você tinha que ter alguma corretora que fazia a compensação. Era um custo ali, acho que por mês você já saía em 15 mil, pagando auxiliar, tudo. Era inviável, não era qualquer um que Não, ia se aventurar, né? E arriscado, né? Porque você não sabe se você vai ganhar. Imagina, você aluga um negócio por um ano, pagando 15 mil reais. A galera achava que era fácil, E né? se a gente Mas colocar era um isso hoje, desafio, né? Aluga por um mil, ano, você já cara. tem 200 60, mil pra 70 trás mil já mês no já ano sai de pra custo. trás. E você sabe o que era mais interessante? Essas pessoas elas não pediam garantia. Tipo, é lógico, né? Você tinha, ou você era amigo, quem me alugou foi o Davi, um mega operador também, um scalper que operava muito. Ele tinha o dele, ele comprou o dele, comprou o outro só para poder alugar. Alugar, fazer uma receita. E ele alugou para mim. E assim, eu não tinha margem. Imagina você alugar um crachá, se você faz uma merda ali, Já era. o crachá... Não pagava aluguel e esquece. acabou o dinheiro. Era muito negócio de confiança. Porque ali na bolsa, em pregão, o que valia era a palavra, né? O fechado era na palavra. Tipo, você falava alguma coisa, Acabou. é isso, entendeu? Então tinha muita confiança ali. É até um risco, né? Imagina, hoje você... Loucura. É a mesma coisa você colocar você coloca uma empresa no nome de um amigo seu e fala, toca aí. Com, Era uma empresa. com 10 que milhões lá na conta e boa. Loucura, cara. E nessa virada pra você virar scalper e alugando o crachá, você primeiro começou a guardar dinheiro? Eu guardei, mas não foi muito não. Eu comecei, cara, eu era muito confiante no que eu fazia. Eu era, tipo, não tinha medo. Eu era destemido, cara. Eu operava muito lote, tipo assim, quando eu comecei com o scalper, eu comecei pequeno porque tinha responsabilidade. Pra sentir qual que era o... Mas aí eu colocava uma meta diária ali, né? O mercado ajudou muito também nessa época, tipo, era um mercado que oscilava muito, te dava oportunidade. E o DI ali era um negócio que eu já estava acompanhando há anos ali, né? Pô, Conhecia bastante o ativo. me especializei no DI. É. Tinham poucos scalpers no DI. Tinha o Miro, o Jeca, o Júlio Boca, né? A maioria era E corretora. a mão grande, assim, que você chegava a suar de... Meu Deus. Ah, cara, assim, eu comecei a operar lote mesmo foi no dólar, né? No DI eu operava lote também, mas o DI era muito E na pesado. época era dólar cheio, né? Dólar não tinha cheio, mini não dólar. tinha mini. É. O dólar eu operei muito, cara. Eu era meio louco, eu fazia umas operações malucas ali. Às vezes eu tava ganhando um puta dinheiro no DI e ia operar dólar, né? Tipo assim, o DI parou, porque o DI ele oscilava, Parava. aí parou e o dólar ficava continuando. O índice eu nunca fui muito de operar índice. Mas o dólar eu gostava. E aí era um negócio interessante que de manhã a roda do dólar era muito cheia, né? Tipo, tinha vários operadores em volta do pitch, assim, e as melhores operações saíam lá no miolo, né? Então eram tipo Não dava tempo de chegar no fundo. Era um pitch, assim, era uma escada, né? Que tinha um centro, ficava lá aquele fiscal da bolsa, do CME. Uhum. E aí ia subindo, né? Tipo uma arquibancada. E os melhores lugares eram É tipo um lá no coliseu, né? um coliseu, Então ficava ali quem operava mais, né? E aí, tipo, eu operava DI, o DI era mais tranquilinho.
né? Não tinha tantos operadores. Pegava um lugar bom. Aí ganhava dinheiro no DI e ia operar dólar. Só que à tarde no dólar, o dólar estava mais calmo. Tipo, os operadores, o cara que já tinha ganhado já tinha ido embora e tal. Aí eu chegava lá, tinha espaço, aí eu começava a olhar, pô, já tinha feito o dia. Aí ficava pescando as Falei, oportunidades. cara, vou começar a operar. E aí eu peguei a manha do dólar também, né? Que era diferente, o DI, o dólar oscilava mais. Então eu começava o dia operando DI e à tarde ia pro dólar. E aí teve uma época que o DI parou. Tipo, parou de oscilar. Travou. Né? Travou, cara. Ele ficava numa banda ali pequena. E aí todo mundo migrou pro dólar e pro índice. E aí eu comecei a operar dólar ali, eu operava pesado, cara. Só que eu percebia que de manhã eu não tinha lugar bom ali, né? Então eu comecei a operar só à tarde, eu só vinha à tarde. Que já tava parado, mas mais tranquilo, Só né? que oscilava menos, né? Oscilava menos. De manhã os caras... Aí de era manhã- bom pra colocar lote. É a mesma coisa agora, né? Se você for Olhar o mercado agora. 5 tá, horas, o liquidez mercado tá morreu. mais. Agora você pega ele das 9 até meio-dia, ele oscilou mais, né? diminuía a volatilidade, É, e aí formou você fazia petax. poucos pontos, mas com a Você- mão pesada. Você falando dessa roda que tinha, que era meio que quem tava na primeira fila operava mais, quem tava na segunda. Eu lembro a história que o JP contou pra gente, cara, que tinha um operador amigo nosso que tava atrás dele e ele, acho que foi um dos maiores operadores de índice de JP, né? O JP E aí o cara atrás ficava, eu compro 5, eu compro 10, não sei, o JP, cala a boca, velho, tudo que você quiser eu te dou, não fica gritando na minha orelha, não enche o saco, não grita, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, tchau do mil, você é 5, 10, não, para. ali então aqueles primeiros lugares era só para as corretoras que, né, Tinha uma primeira do hierarquia, ranking, então. segunda do ranking, eram corretoras que operavam, tinham um volume absurdo, né? E a galera respeitava. Respeitava, E aí foi uns 10 anos de scalp, Roberto? por aí. Eu comecei em 2000 e final de 2001 e fiquei até 2008. Que aí Que aí foi liquidou. foi quando encerrou mesmo. Quando encerrou. E aí, o crachá? O crachá que vocês compraram e tal. O Quando crachá liquidou, vocês foi um venderam? negócio assim interessante, né? Porque sempre tinha o boato que a bolsa ia abrir capital, tal. Sempre desde 2005, eu acho que começou, né? Só que todo mundo falou, isso não vai acontecer, é lenda, tal. O título ele não tinha ele era caro, né? Era um valor caro, um valor alto, e ele não tinha muita liquidez, né? Porque não dava para você rentabilizar, acho que custava 1 milhão, talvez, 800 mil. E Já era uma boa grana. Não, era uma grana boa, cara. E aí eu aluguei, só para finalizar, eu aluguei esse crachá, fiquei operando 1 ano, né? Pagando aluguel. Consegui fazer, né? Colchãozinho. Aí eu lembro que no segundo ano eu pagava 7, por isso que eu falei, eu comecei a pagar 7. No segundo ano ele aumentou 3 mil reais. Caraca. Parece pouco, mas na época não era, né, cara? Tipo, não era uma diferença. 50% de aumento. Não, era um negócio. Quase. Não, acho que ele até pediu mais, pediu 11, aí eu fechei em 10. Só que aí eu falei, cara, eu já Não tinha vou ficar ganhado pagando pra dinheiro. esse cara. Não quero ficar pagando. Aí o Lombardi, cara, também um cara que me ajudou demais. Eu sou grato, que eu falo com ele até hoje, tipo. Um cara que foi um segundo pai pra mim também. Esse cara me ajudou muito. E opera até hoje, hein? Opera. Não, o cara sensacional. E aí eu lembro que eu falei com ele, eu falei, cara, tô querendo comprar um crachá, você não tem um pra vender? Ele falou, tem um aqui e tal. Eu não lembro quanto que eu paguei, cara, mas era um valor, acho que em torno de 800 mil, eu acho. Caraca. Só que assim, né? A galera acha que a gente pagou à vista, né? Eu demorei 4 anos para pagar. Só me dá aí que eu vou te pagando de pouquinho em pouquinho. Eu entrei, primeiramente... A bolsa financiava. Não lembro, cara. Eu sei que quem me financiou foi ele. Eu entrei de sócio com meu irmão já tinha o dele.
E aí eu falei, pô, vamos entrar meio a meio, eu pago metade do crachá e pago uma parte para você como se fosse um aluguel, né? Aí comecei a ganhar, pô, fiz um financiamento, naquela época os juros não era tipo hoje, cara, tipo, Juros altos. era 2% ao mês, 3%, tipo, era um Caraca. absurdo. E aí eu já tinha lá tinha um apartamentinho que eu consegui comprar, eu fiz all-in, dei tudo. Paguei meu irmão primeiro, aí demorei 4 anos para pagar o Lombardi. Cacete. 4 anos. Acho que eu lembro que foi um dia antes de eu fazer aniversário, eu falei, pô, meu presente vai ser o que tá. Aí Fiquei quitou. liso. Fiquei liso assim, tinha o dinheiro para cobrir lá o prejuízo, mas, cara, fiquei sem nada. Dei all-in. E aí passou mais uns 3 anos, lá, 2005, 2007, acho que começou aí já a bolsa... Começou a pegar força os rumores que ia fechar rumores mesmo. que ia, né, a fechar. E teve tanta coisa ali, cara. Reuniões e reuniões com a diretoria da Mas aí BNF. aí o crachá tinha um valor, né? Aí pra onde que... Aí ele aumentou um pouco, ele saiu de 700, aí quando a bolsa abriu o capital, acho que ele foi para 1.200.000. E a gente recebeu tudo em ações, né? Ali recebeu em ações. Recebemos em ações. É. E uma pena, porque tinha os... Se tivesse segurado até agora, tinha ganhado um monte de dinheiro. É, eu acho que a bolsa pecou um pouco em alguns crachás que tinham os crachá agrícolas também. Não entrou como patrimônio, os caras tinham o crachá Nossa. e acabou ficando o pessoal de fora. Enfim, mas eu acho que foi assim, né? E aí logo quando eu já estava operando um volume maior ali, eu chegava 1h da tarde, 3 horas já ia embora, tipo, fazia o seu e ia Rápido. embora. Mas eu era meio maluco, cara. Eu fazia umas operações lá comprava 500 contratos, mil lotes de Do dólar. cheio, do nossa. cheio, né? Caraca. Mas era outro mercado, né? A galera vai né? falar, Sim, pô, claro, 1000 claro. lotes do cheio, cara. Mas era um risco, né? Enorme. Lógico. Né? 1.000 era só pra começar, fora o giro. Quando Não, virou 1000 casa, não, nós não é tava que eu mais- chegava Era na assim, mas eu física, cheguei. né? Eu cheguei a ficar 2.000. Você imagina o risco, né? 2.500 contratos de dólar, cara. Cheio. Vai dar o quê? Cheio. 25 mil dólar mini. Dá umas mano. zebras. É Imagina 25 quando você tá alavancado É nisso com 25 2.500 mil contratos. dólar mini, cara. O cara tá posicionado em 25 mil contratos de dólar mini. É, 2.500 cheio. Não, era um imagina. negócio bizarro. Era um negócio bizarro. A corretora nem deixa hoje fazer Não, isso. esquece, não tem isso. Porque se você... Cara, você pega lá 2.500 contratos, né? 5.000 contratos. Pô, você vê o quanto que você tá operando, o quanto Cê é que você tá doido. alavancado. É bi, ué. Cara, É dá bi, uma né? zebra no mercado, dá uma lambida. É Como é que você paga essa... Quem que paga Não, essa roupa aí? esquece. Isso aí era um, né, Sem garantia, assim. um risco enorme Quem vai ter um bi, né? pra bolsa também, né? Exato. Imagina, o scalper podia fazer o que ele quisesse ali. E depois? Teve cara que quebrou, muita gente quebrou ali. E não né? pagou, né? Quebrou e não pagou. Você imagina, você chegava assim, um dia de fúria ali, você fazia um Estrago. 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 Alguém tinha que te tirar dali, chamar alguém pra... Caraca. Mas era um risco enorme, né? E já teve esses dias, Betinho, você tá ali, esses caras que foram exemplo pra você, você tá ali fazendo besteira e o cara chegar do seu lado, cara, pá, stop e vai embora, volta amanhã. Não, ó, eu nunca tive um dia assim. O único dia que eu tive um prejuízo maior foi quando eu lembro, estava operando dólar e estava nesse período, acho que era umas 4 horas da tarde, o mercado estava bem parado e eu tava comprando dólar. É isso, eu estava comprando dólar, o mercado estava subindo, acho que eu estava com uns 400 contratos de dólar. E aí era engraçado que às vezes nas corretoras elas ficavam de olho na gente, né? Tinha uns caras maldosos da mesa, né? Que ele via que o scalper estava comprado, ele colocava Vamos ver até as quanto que ele pontas pra aguenta, né? vender. E então assim, eu acabei ficando visado ali no dólar. E eu estava comprado uns 400 lotes de dólar, 500. Só que eu estava
blefando, eu tava pregoando venda como se eu tivesse vendido. Os caras acharam Achar que você tava vendido. que eu tava vendido, Pra começava a subir o puxar o lote. mercado e eu tava tranquilo. E aí o mercado tava diferente esse dia, né? Já tava meio arisco. Estranho. Tava meio arisco. E eu comprado em 400 lotes e fazendo barulho na venda, né? Que a gente falava, fazer barulho, ficava gritando venda. Aí o cara tomava, entregava 5 lotes, mas eu tava comprado, cara. E aí o mercado de uma hora para outra desabou, cara. Tipo, aí saiu Investment Grade Brasil, o dólar desabou. E aí eu falei, puta que pariu. Todo mundo olhando pra ele e falou: Não, ele falou, regaçou, pô, ganhou dinheiro Os caras demais. fez assim, ó, Parabéns, você opera muito. parabéns, cara. E o cara, a cor Hoje dele você foi deu embora. aula. A cor dele foi embora. Engraçado. Esse dia eu quase desmaiei, velho. Eu quase desmaiei, porque eu fiquei, os caras tudo assim, porra, que legal. O cara Eu tá falei, desmaiando de meu, emoção. O cara tá mano. emocionado, O cara tá ficou emocionado. milionário. Eu falei, fudeu, cara. Falei, como que eu vou sair? Isso foi assim, tipo, minutos antes de. E você ainda tem que zerar os 400 lotes na venda. Foi minutos antes de encerrar o pregão, cara. Nossa. E aí eu fiquei comprado, cara. Pro outro comprado. dia. Dormiu É. comprado. Aí depois eu fui tentar zerar, porque aí já tinha um eletrônico depois, né? Meteu um médiozinho não, no outro dia. Não, eu zerei, perdi uma puta grana. Cara. Acho que foi o meu pior dia, assim, de prejuízo. E os Fica cara- com aquela ressaca Mas depois. geralmente E durante... chegou no pregão no outro dia, todo mundo, não, esse cara aqui ontem, Não, mano, operou demais, É verdade, os caras do meu lado falam, puta, você deu aula hoje, cara. Porra, você arrebentou, meu. Você Mal tava mal certo. sabia. E eu compradaço no dólar, eu falei, puta que pariu. Mas acho que foi o único dia, assim, que eu perdi um valor Valor alto. significativo. E o melhor dia? O melhor dia, assim, cara, foram vários. Tipo assim. Deixa eu lembrar um dia que, tipo. Você falou da Torre Gêmeas lá, você tava. Mas Você- ali eu você era era autônomo é. ainda. Não, mas teve várias. Às vezes, tipo, às vezes eu operava lote e o mercado ia pro E meu dava lado. certo, dava. né? Eu não lembro em número, mas eu fiz várias boas, mas assim, durante a semana, durante o mês, eu procurava nunca tomar um prejuízo muito alto, né? Esse foi o único, assim, que foi por um evento ali que não tava. não Fugiu. tem como- Fugiu Isso- do gerenciamento. né? Não, e eu tava ganhando uma grana legal, cara. Sei lá, acho que eu perdi quase 500 mil reais num dia ali. Foi o único dia, assim, que... Doeu. Isso 2000 e? foi Investment 2007, né? 2007. Porra, 20. Porque 500 a Cristo bolsa... Redentor aqui, ó. Irmão, 500 mil em 20 anos Não, atrás e eu tava, era dinheiro, eu hein? tava ganhando uma grana, tá? Eu tava comprado. Você entregou o que você tava ganhando e ainda perdeu Não, mais 500 perdi. pau. E no dia seguinte perdi mais ainda. Aí eu zerei. Eu zerei uma parte, na verdade. Eu falei, não, vou ficar com pelo menos 100 lotes aqui. Aí não caiu, acho que Caiu mais de 30 novo, pontos. não, deixa eu zerar esse trem que é melhor, cara. Não. Mas foi um evento inesperado, Fora- né? E o Fora depois, da você lembra, agenda. você lembra do. Porra, depois? Ressaca, Não, volta a fica operar, mal. fica uns dias Na sem última- operar. Como é que. Opera com 10. Por que eu tô te perguntando isso? Porque é o seguinte, né? A galera que opera hoje, meu, tem esse sentimento, cara. O cara precisa aprender a lidar com isso. E, pô, você era um cara experiente, tava lá, já tava, sei lá, 10, 15, 20, quase 15 anos lá de pregão. Era um Sim, cara que sim. operava volumes e tal, já sabia se controlar e ainda assim acontece um negócio desse, né? E, pô, como que o cara volta depois, né? Como é que o cara... Eu posso dizer o seguinte, que conforme o mercado andava, o lote ia mudando também. É óbvio que eu não operava isso todas as horas, né? Tipo, era algum momento que o Por causa mercado do volátil, travava. você diminuía a mão e tal. Não, diminuía. Eu operava 50 lotes, 40 lotes. Não era todo dia assim. Mas no dia seguinte... É que você aprendeu a ler o mercado e É. aí você ia Sim. sentindo o quanto É. que você poderia se expor ou não. Não, e a gente fazia trade muito rápido, né? Tipo, foi só esse dia específico que eu ia zerar você se no enrolou. fechamento. O mercado estava muito comprador. E aí o mercado eu já estava ganhando, sei lá, uns 6 pontos, já estava com 200, 300, 400. Aí falei, pô, vou zerar um pouquinho, zerei, acho que eu zerei 100, fiquei com 300 Vou lotes. arrebentar hoje.
E aí aconteceu mercado isso, voltou. mas geralmente eu operava lá de 20, 30, 40 e tal. E no dia seguinte, bola pra frente, tipo. Foi só um dia ruim. É, embora, né? não vou tentar recuperar, porque ali não Se dava, né? pra tentar recuperar, tem que dobrar a mão. Todas Aí o as risco vezes já que é- você, né, você perde E assim, tenta recuperar é você pior. tenta, cara, a chance. Você já tá cego, já não tá analisando É nada. aquela, né? já- Toda vez que você faz besteira no É. mercado. Um exemplo hoje, né? Às vezes o cara vai tomar 100 pontos de stop, ele toma 400 pontos. Na próxima operação, ele não quer sair com 100, ele quer sair com 400 pra zerar. Na maioria Não, das e aí vezes o cara, dá aumenta, BO. o cara aumenta a mão, fica, Exato. o cara não tá analisando mais nada, ele tá Nada, só no cego, emocional cegou e tal. e- Porra, é Não, foda. aí Tá com raiva do mercado já e entra acabou. numa espiral ali. E pra você hoje, você opera, né? Continua operando. É, porque daí, só pra gente não perder a linha do tempo, né? Isso é 2008, aí você saiu, vendeu o crachá e tal. Aí, E aí como é que foi a adaptação? Você saiu e foi operar no eletrônico? Você falou que porque opera ainda, e como é que foi essa... quando a bolsa estava prestes a encerrar o pregão, ela já estava fazendo boa parte do pregão eletrônico e É a tinha, transição. e tinha o pregão funcionando e tinha um eletrônico, era um negócio bizarro até. E aí eu comecei já migrando já para o eletrônico, mas já não era a mesma coisa, né? Aí eu lembro que eu fiquei uns 2, 3 anos sem operar nada. Pra se adaptar ali. Saí. Foi. Mas aí eu fui fazer minhas coisas Mas também. você tinha né? aposentado também, né? Fui morar Pra fora, Miami. fui estudar. Viver É, um pouco, né? fui Gastar viver um um pouco do pouco. dinheiro que você ganhou operando Sim. dólar. E aí fiquei uns 3 anos fora. E mantendo posição, né? Porque a gente recebeu ações, teve um período que não podia vender. Mas ficou Então, acompanhando lá. ficava acompanhando, mas de fora, total. Porque pregão ali era um negócio que é diferente se operar no pregão ali. Era uma emoção, cara. Tipo, eu ia assim, pô, não via a hora de chegar. Mas eu chegava à tarde já porque tinha esse lance, né? Os caras ficavam ali e o dólar. Se você ficava lá atrás, no último degrau do Ia ser dólar, engolido, né? meu Deus. Aí não dá. Aí você tinha operado 5 lotes mesmo, 10. Ali no meio que saiu os lotes ali, tinha muita oportunidade. Às E vezes aí, tinha como é que você volta, Beto? Você foi, ficou 3 anos fora. Aí fiquei fora, aí a gente montamos um fundo, eu, meu irmão, mais uns amigos tal, alugamos um escritório, ficamos operando tal, mas eu já estava tirando o time de campo, assim, né? Eu não queria fazer isso o meu Mais. dia inteiro ali, porque não era a mesma Continuar coisa, mais, né? Não era a mesma coisa, foi diferente. Não, ainda mais pro cara que tá lá há muito E, tempo. e logo quando virou eletrônico, não tinha essas plataformas que tem hoje, uma Profit, tipo, era um negócio meio arcaico. Exato. Não tinha. Tinha até uma história de um scalper lá, não sabia mexer, ele foi colocar o lote, colocou o preço no lote, bateu não sei quantos mil. O famoso o dedo gordo. Aí Não, parou tudo. ele Ele digitou colocou o preço do lote no preço, book. o preço do dólar no lote. Tipo assim, o dólar valia 2,20. Aí ele queria vender 5, ele vendeu 220. Não, bateu 2.000 lotes lá, sei lá. O cara operava de 5 lotes, bateu 2.000. Travou tudo. Aí eu ficava, pô, presta atenção nisso daí. Você falou dedo gordo aí. A expressão dedo gordo vem da época do eletrônico, dessa transição? Mas acho que é um jargão de O cara mesa, de mesa né? que erra, o cara erra um dígito ali, manda uma puta de uma ordem e aí faz um Ficou estrago errado, no bateu mercado. errado ali. Mas já foi nessa época da transição, Fat provavelmente. finger. Né? Nada do Viva Voz. Com certeza. Antigamente não era dedo, era gritaria. Ia ser a gritaria gorda. E ali era legal que a gente não tinha referência nenhuma, né? Tipo, a gente tinha lá sei lá, uma TV. Não tinha janela, né, cara? Não era muito grande, não. E ela De ficava tubo. longe, você tinha que ficar olhando como que tava a S&P. Tipo, a gente não tinha informação nenhuma, cara. O cara que operava pra ele ali na raça, Loucura. Você não tinha informação de mercado lá fora, você Tinha não sabia nada. se estava chovendo, se estava fazendo sol, se estava... e o scalper, ele não podia ficar ligado com ninguém, era proibido o telefone, né? Então era você com Tinha você informação mesmo. nenhuma. Não.
A única referência que a gente tinha ali, né? Tipo, era pô, o cara comprando ali, tipo, um volume maior de compra, o barulho, né? Era um negócio engraçado. Quando o mercado ia agitar, parece que você sentia ali O barulho aumentava. uma vibração ali, né? Todo mundo com aquele olhar tenso e tal. E tinha muitas oportunidades que hoje não tem, né? A gente ficava na roda, tinha os operadores, né, que operavam lote. E às vezes o lote vinha na mão de operadores que não eram tão experientes, e aí o cara lendo o mercado, pô, tá saindo comprador a 2, o cara vendendo a 1 aqui. Aí se pegava essas oportunidades e tal. É um spread ali. Do spread, O cara vendia mais barato que o mercado tava valendo. O Aí cara você acabava pegando. foi pra fazer o lote, você Essa era a grande briga dos bancos com os scalpers, né? Porque achava que os caras roubavam. E tinha uns que realmente... Os caras iam fazer identificava a oportunidade, ia fazer na frente, ficava mais caro para os bancos. Né? Mas é o mercado, né? É o mercado. E Beto, tinha ocorrido, além de operar o capital próprio, operar de terceiros também? Não. Algo nesse sentido? Não tem como, né? Ali não tem como. No pregão não, né? Você diz no pregão? Sim. No pregão não tinha como, né? Porque a não ser que o cara entrasse de sócio com você, né? E qual que é a diferença que você acha hoje no mercado eletrônico, né? Nas plataformas para aquela época? Tipo assim, mudou fora muito, a Douglas. questão do calor humano, de você estar falando o barulho, quando o pregão iria explodir, tinha um barulho, a galera comentava. Hoje, fazia um barulho diferente. Hoje na técnica ali, no operacional em si, qual que você acha que mais faz falta? Cara, eu acho que hoje... Ou que melhorou mais, né? Hoje está muito automatizado, muito robô, muito algoritmo. Se você não tiver se adaptando ali para... Dedicado, né? Cara... E hoje tem muito mais Breaking News, ô Betinho? Tipo, sai muito mais notícias. Naquela época... As notícias antigamente eram diferentes, né? Imagina, não tinha internet ali, né? Tinha não era smartphone, cara, negócio Pô, saía Twitter, saía a crise na Você ia Rússia. saber no outro dia, né? Demorava um dia para no outro dia que você ia saber. Estados Unidos. Hoje, às vezes, sai duas notícias diferentes no mesmo louco. 10 Hoje... minutos, né, cara? Ô Beto, e você... assim, e hoje, assim, você ainda tem uma... Você ainda opera ainda de vez em quando? Você Cara, ainda tem eu opero muito pouco. Eu tenho outros projetos hoje. Eu não tenho mais esse tempo, né, disponibilidade de estar ali. Eu acho que para você operar hoje, você tem que encarar isso como uma profissão. A gente estava conversando, né, com o Douglas, né, um pouquinho antes aqui. Você tem que encarar como um foco ali, que você tem que... É como se você estivesse fazendo uma cirurgia todo, né? Cada profissão teclado de alta performance, ali, né? Tem que estar dedicado 100%. Né? Trade, né? Você pega, tem amigos que são trade lá fora, nos Estados Unidos, em Nova York, os caras estudam, o cara faz isso, é profissão. Aqui ainda tem nessa cultura de renda extra, né? Pô, vou fazer ali. Você pode até fazer, é óbvio, né? Mas se você se você quiser ganhar dinheiro mesmo, tem que se dedicar. Eu tenho amigos lá fora que estão ganhando muito dinheiro com trade. Mas saíram daqui e foram operar lá ou são americanos? Não, são brasileiros que moram lá. Os caras estudam, tá? Estudam. Não para de estudar, porque o mercado ele vai mudando. Ele vai mudando. Uma coisa que funciona hoje... Você tem que evoluir também, né? Você não vai ficar... Você tem que evoluir. Os caras que tradam lá, os caras ganham muito dinheiro, cara. Os caras ganham dinheiro, entendeu? O mercado lá... Muita oportunidade. Tem muita liquidez, S&P. Então, assim... aqui eu acho que ainda... A gente está engateando. A gente é muito bom, né? Tem muito cara bom. E pode ser também pelos influencers que ali no Covid... opera da praia... Tomando uma caipirinha. Venderam uma facilidade também, talvez.
Não, e dá para você ganhar Sim. renda extra, lógico que dá, mas eu acho que se você quiser, pô, vou ganhar dinheiro mesmo. Mas dá pra perder a renda extra e o salário. Claro, mas é um não, tem risco, que ter- né? Você tem que ter imagina. responsabilidade. Às vezes o cara entra e ele não sabe nem o risco que ele tá tomando, Exato. cara. Acho que esse que é o perigo, né? Acho que é. Ele não sabe que um mini contrato vale 55 mil reais, né? Agora tem outra Então- coisa também. A maioria das pessoas que saíram do pregão, elas vieram de um, sei lá, como que eu posso dizer? De uma forma de operar que o pregão era único, entendeu? Por exemplo, esse barulho, né? O cara nervoso, você, né? Quando o mercado ele ia fazer um Acabou movimento, isso, né? e às vezes, pô, o cara tava vendendo aqui, mas ele sabia que esse cara tinha tantos para vender, ele vendia o lote grande, entendeu? Então, assim, a gente pega algumas manias operacionais ali, que aí o cara embute isso no mercado eletrônico. Que não tem como. Que tem computador ali, saiu um negocinho ali, Não tem como. o cara fazendo petax, o cara defendendo o preço. É um negócio totalmente diferente. E aí você, o que você aprendeu lá praticamente não vale de mais nada. É óbvio, você tem, né? Hoje eu consigo ler o mercado, hoje eu leio mais ou menos como eu lia lá. Mas antigamente tinha lá os operadores, tinha bancos que sabia que operava só com ele. Não dá pra se aventurar mais, Hoje em fazer dia igual não você dá. operava lá, Não, que não você dá, vai tomar. não dá. Mudou, né? Fazer preço médio. Às vezes o mercado está oscilando de 40 pontos, você está a cada 5 pontos você está vendendo. Então, eu acho que o mercado mudou muito. Tipo, não dá para você ter o sistema arcaico que a gente tinha lá. Legal. É E uma vai outra mudar cada coisa. vez mais, né, cara? Agora, IA, muita automação. Cara, precisa estudar, velho. Assim, o cara que quiser Quiser evoluir. né? com certeza. A Eu acho que dica- até indo pros finalmente aqui, Beto, acho que sim, pô, acho que foi bem legal, assim, uma coisa que eu já aprendi hoje é o seguinte, os caras do Pregão Viva Voz que ficaram lá 15, 20 anos, tem que ser mais de um episódio só, não dá pra gente tem muito, falar tem todas muito, as tem resenhas muita, e depois tem a gente muito tem que cara entrar. bacana pra vocês trazerem aqui. Mas Pregão é uma aula. O que eu queria, assim, que você até, né, não só para quem está começando ou quem está pensando em começar, a gente tem clientes nesse momento, tem clientes que já operam, tem caras que estão dedicados fazendo isso, né, e sobrevivendo do trade, e até caras que pô, realmente eram da época do pregão, Sim. que se adaptaram e que hoje estão adaptaram, trabalhando. Tem muito cara né, fera então, que era do pregão, sim. Então, bem, então assim, eu queria que pô, você deixasse uma mensagem aí para essa galera de um modo geral, pô, com a tua experiência aí. Acho que o mercado financeiro é muito amplo também, não tem só isso. Acho que né, a gente está aqui para isso também, para suportar e trazer outras oportunidades. Então, pô, você deixar aí essa mensagem é o final seguinte, aí. acho que é um pouco do que a gente falou, né? Você falou, pô, como que foi o dia seguinte que você perdeu esse dinheiro? É um pouco do emocional. Às vezes, eu aprendi isso até com o próprio Lombardi. Ele falou, cara, teve um prejuízo grande, tira uma semaninha. Esfriar, tirar Não a é cabeça nem da para piscina. você, né? Para você esquecer. Porque assim que você esquece, Você volta de você nunca vai esquecer, porque a a sua gente está falando disso determinação até volta hoje. de novo, né? Mas você fala, A pô, dor não é beleza. tanta, né? Né? Então, pô, emocional, cuidado emocional e estudar o mercado, cara. Precisa estudar. Estudar o macroeconomia, o que está Você acontecendo trouxe lá uma coisa fora. que é muito legal. Não sei se você já chegou a bater o carro alguma vez. Ou bater o carro. Já colidir bati o alguma carro, vez. sim. Cara, a gente hoje está dirigindo, sei lá, faz 5 anos, 10 anos que você não bateu o carro. Você faz muita coisa em automático. Sem prestar muita atenção e tal, etc. Você bate o carro, Você já começa a ficar... cara, você bate o carro por causa da chateação, porque você, porra, você bateu o verdade. carro, aí não sei o que e tal. Você manda o carro para arrumar. Né, ou você aluga um carro. Quando ele volta, No dia seguinte, quando você vai sair com o carro, você sai todo... cara, você tá muito atento, Tá você tá tenso, olhando né? tudo, você tá humilde, você já arruma a posição do Aham. banco melhor e verdade. tal, Você já tá olhando o retrovisor se o cara tá olhando vindo atrás tudo. rápido. Então acho que é um pouco isso que você falou, Mas é cara. Você isso, precisa voltar e, pô, talvez você esteja, né? Precisa Só primeiro... não pode correr o risco do acidente ser fatal, né? E o Exato. mercado financeiro é Também. parecido. Exato. Se for um E outra acidente fatal, coisa não também, tem dia seguinte. E outra coisa, o mercado ele precisa ser
Acompanhar. Você precisa acompanhar o mercado, né? Para mim é a mesma coisa de uma novela. Dá pra você ficar um mês, depois você volta a outro mercado já, né? Porque você fica uma semana fora, que nem a gente ficava, depois você, volta devagar, vai olhando, Lendo espera o um mercado. pouco, pô. Já não volta com a mesma mão. Às vezes você não precisa ficar, né, uma semana, mas fica 3 dias, 2 dias você só olha, entendeu? Você não precisa ficar Pelo menos você tá clicando. acompanhando os movimentos. Você está vendo ali o que está acontecendo. Isso é uma coisa para quem faz day trade, que faz giro curto, assim, é importante você fazer essa leitura. Legal. Então você tem que acompanhar o mercado, ver os bancos que estão vendendo. É lógico que é muito difícil hoje você detectar Muitas alguma variáveis, coisa. né, na tela. Mas ali. você vê que o gringo está vendendo, já faz 1 ano que o gringo está vendendo dólar, o dólar não sobe de jeito nenhum, os caras comprando o bolsa. índice aí. Quando você começa a ver o movimento mudar, aí você já Aparece dá a oportunidade. uma visão, né? Fluxo, né, cara? Para quem opera day trade, que são os clientes, o cara tem que acompanhar o fluxo, cara, não dá. Tem que estudar, óbvio, né? Gráfico, cada um opera de um jeito. Mas na hora Mas sem ali o fluxo ali, tem Mas que tem olhar. que entender um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Migrando. Quer dizer, o cara quer olhar muito para a técnica e esquece macroeconomia. Às vezes quer olhar muito para a macroeconomia. Ah, lá fora os índices estão caindo, mas aqui dentro o fluxo está compradorzaço, Cenário o cara é outro. esquece. Então ele é estudar todo o conjunto, né? Toda a cadeia que estudar movimenta aquele o ativo. mercado que ele opera, o Exato. dólar, O tem que entrada. movimenta o dólar? Tem uns caras trazendo muito dinheiro para cá, exportador, como que funciona. Uma coisa que você falou também legal é o seguinte, que o pessoal fala, me especializei no DI, depois eu fui operar o dólar, e aí demora para você se especializar. Eu demorei para sair do DI. Hoje nas plataformas, como o cara só mudou o código de ativo, acabou. o cara quer operar 10 Tudo. ativos ao mesmo tempo, e aí o cara E no mesmo se momento, perde, né? não é especialista o em cara, nada. Tem o cara isso também. opera ouro, assim, pequeno, Cara, dólar e a índice. pior besteira é você operar dólar e índice ao mesmo tempo. E olhando, pior tá? besteira. E eu tirei Baita o do viés, dólar. né? Cara, é longe, você não consegue, você tem só 2 olhos, a não ser que você olhar uma tela do índice, você Sabe tem qual que é o maior problema que eu acho? Às vezes você quer vender o índice e o dólar tá caindo. Aí do nada, agora eu vou comprar o índice. Não, O índice derrete, esquece os dois isso. caem junto. Então eu Tem que tirei. especializar Acabou, nenhum no ativo. mercado, a não ser que, que E se nem aquele aconteceu- ativo morrer, você passa para outro. É isso que eu ia falar, não sei o que aconteceu comigo, né? O DI, parou, ele oscila 3, 4 pontos, aí você vai para outro Exato. mais líquido, estuda, Não ao mesmo olha, tempo. acompanha, Vai Começa devagarzinho. devagar, faz todo o processo e vai. Muito O mercado vai ter muita vol esse ano, né, cara? Imagina. Eleição. Estamos no já meio tá de uma tendo, né? guerra, tem Guerra. eleição. Tem muita coisa aí que. Guerra, Vai dar eleição, Copa do Mundo. Não, e Que essa mais? eleição vai. A Copa do Mundo é... Essa eleição vai ser melhor que a Copa, eu acho. Sabe o que eu falo da Copa do Mundo? Que a galera Liquidez, esquece sei lá. que depois de 2, 3 meses, ali, 4 meses, vai estar. Você É vai ter a verdade. eleição, entendeu? Então, É verdade. na época da Copa do Mundo, que a população tá distraída, É é que as verdade. coisas Pô, fala, acontecem no por bastidor fora. que você não vê o que tá acontecendo. E essa entendeu? eleição vai ser boa, porque vai Então, faltar 3 meses tem que depois tomar da cuidado. Copa, né? Vai passar muita coisa. Ô Beto, eu queria finalizando aqui, então, eu queria te agradecer, cara. Uma eu honra aí que- ter eu que você aqui, agradeço. um prazer aí. Obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de estar vambora. junto, Esse de conversar, bate-papo de aqui resenhar. É bom, é. Pô, quando estiver em Floripa também, a gente, prazer te receber lá também, você conhecer Muito a obrigado. Mosaico, tá junto com a gente. Contem com a gente também, com o BTG, Agora ele não pode, cara. com todo o time. Pô, pode Não, sim, agora é cara. São Paulo, Península do Maraú. Bahia. Maraú, A São mulher da Paulo no Bahia. máximo. Mas ela vai gostar de conhecer Florianópolis, se ela não conhece, É. vai gostar de conhecer, que lá é muito bom. Então, Eu conheço bem lá, Floripa. prazer conhecer, né, Gente, você, obrigado. com a Roberto, família, brigadão, enfim. Quero cara. agradecer, Douglas. Conta com a Tamo gente aí, junto. tá? Obrigado, gente. Que isso. Foi um prazer. Prazer. Obrigado, cara.